Você já se perguntou por que certos padrões continuam se repetindo na sua vida, mesmo quando você promete a si mesmo que vai mudar? Por que você escolhe pessoas que te machucam? Por que sabota relacionamentos, projetos e oportunidades que poderiam transformar seu destino? A resposta pode parecer desconfortável, até dolorosa, mas é inevitável. O que está te sabotando não está lá fora, está dentro de você. E o mais assustador é que você aprendeu a chamar isso de personalidade. Quantas vezes você ouviu alguém dizer: "Esse é meu jeito, eu sou assim mesmo", como se fosse um escudo contra qualquer tentativa de transformação? O problema é que esse jeito que você repete, com orgulho ou resignação, talvez não seja quem você realmente é, mas sim um conjunto de defesas, traumas e condicionamentos que você aprendeu a confundir com identidade. E pior, quanto mais você o protege, mais ele te limita. Neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas ocultas daquilo que você chama de eu. Vamos confrontar a ideia de personalidade como uma prisão construída com os tijolos da infância, do medo, da necessidade de aceitação. E vamos juntos desenterrar o que existe por trás daquilo que você repete sem questionar. Porque talvez, só talvez, quem você é de verdade ainda esteja em silêncio, esperando que você pare de atuar para finalmente existir. Poucas pessoas entendem o quão cedo a personalidade começa a se formar. Ainda na infância, quando você percebe que precisa se adaptar para sobreviver emocionalmente, começa a criar máscaras. Se você cresceu em um ambiente onde não podia expressar raiva, talvez tenha se tornado o bonzinho. Se o amor era condicionado à performance, talvez tenha se tornado o perfeccionista. Se a dor era ignorada, talvez tenha se tornado o forte, que nunca chora. Essas máscaras não surgem como escolha consciente, elas são respostas de sobrevivência. A criança percebe instintivamente que precisa ser de um determinado jeito para receber amor, atenção ou simplesmente não ser punida. A personalidade, então, nasce como uma armadura, mas com o tempo, você esquece que a armadura é apenas uma proteção e começa a acreditar que ela é a sua pele. Essa é a primeira grande sabotagem. Você aprende a se identificar com aquilo que precisou ser, não com aquilo que você é. E por mais que isso tenha te protegido no passado, hoje te impede de evoluir. Porque toda vez que alguém te convida a mudar, você sente como se estivesse sendo atacado no que tem de mais sagrado, sua identidade. O filósofo Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos vivendo como destino. Em outras palavras, tudo aquilo que você se recusa a ver, por medo de abrir mão da máscara, acaba se tornando o roteiro invisível da sua vida. Você repete histórias, padrões e fracassos como se fossem coincidências, mas, na verdade, são projeções do personagem que você aprendeu a representar. E quanto mais você insiste que esse é meu jeito, mais cego fica para o fato de que esse jeito talvez nem tenha sido escolhido por você. Foi herdado, instalado, moldado. Você está vivendo um papel e nem percebe que está em cena. Há um orgulho sutil em dizer: eu sou assim. É como se declarar dono de uma identidade fixa fosse uma virtude. Mas pense bem, o que há de virtuoso em ser incapaz de se transformar? A personalidade inflexível não é força, é rigidez. E rigidez, em um mundo que exige adaptação constante, é uma sentença de sofrimento. O ego quer estabilidade, ele quer algo para se agarrar. E a personalidade se oferece como essa âncora, mesmo que seja uma âncora que afunda. Você pode odiar os resultados da sua vida, pode reclamar das pessoas ao seu redor, pode se sentir constantemente rejeitado ou ignorado. Mas, quando alguém te diz que talvez seja você o problema, algo se levanta dentro de você. O escudo da identidade. É nessa hora que você diz: mas eu sou assim. Como se isso encerrasse a conversa,
como se fosse proibido questionar o seu modo de ser. Esse apego ao personagem é um dos maiores obstáculos da evolução pessoal, porque transforma um comportamento condicionado em algo sagrado, e tudo que se torna sagrado se torna intocável. Nietzsche falava da necessidade de destruir os ídolos. E talvez o maior ídolo da sua vida seja a ideia fixa que você tem de si mesmo. Enquanto continuar adorando sua própria imagem distorcida, não haverá espaço para se reconstruir. O que você chama de personalidade pode ser, na verdade, um altar para o medo da mudança. E aqui está o ponto mais cruel. O orgulho que sustenta a personalidade não protege sua essência. Ele a esconde. E quanto mais você a esconde, mais vazio se sente. Porque não há nada mais solitário do que habitar um corpo que vive representando um papel. Quantas vezes você já teve a chance de ser feliz e estragou tudo? Quantas vezes alguém te amou de verdade, mas você não soube receber? Quantos projetos promissores você abandonou no meio? A sabotagem não é azar, não é falta de sorte. É o inconsciente agindo para manter a personalidade intacta. Você diz que quer amor, sucesso, paz. Mas será mesmo? Ou será que essas coisas entram em conflito com a imagem que você construiu de si mesmo? Porque se você se identifica como o rejeitado, vai rejeitar o amor. Se vê como o injustiçado, vai sabotar qualquer cenário onde seja reconhecido. Se acredita que é o solitário, vai afastar quem tentar se aproximar. A sabotagem é o mecanismo pelo qual a personalidade protege sua continuidade. Ela prefere o inferno conhecido ao paraíso desconhecido. Porque no paraíso, você teria que se despir da armadura. Teria que admitir que poderia ser diferente. E isso, para o ego, é quase uma morte. É por isso que tantas pessoas vivem em ciclos de dor, repetem padrões não porque gostam, mas porque esses padrões confirmam a identidade que elas carregam. É um vício emocional. Você procura situações que te façam sentir como sempre se sentiu, porque o novo assusta. O novo exige que você abdique de quem pensou ser. Essa é a tragédia silenciosa de muitos. Preferem continuar fracassando do mesmo jeito do que arriscar vencer de um jeito novo, porque vencer exigiria se tornar alguém além da personalidade, exigiria crescimento. E crescimento, por mais que pareça atraente, é doloroso. Ele arranca máscaras. E você já se apegou demais à sua. A transformação verdadeira começa com um gesto de extrema coragem. Admitir que você não é quem pensava ser. E isso dói, porque desmorona uma estrutura inteira construída ao longo de anos. É quase como trair a si mesmo, mas, na verdade, é o primeiro ato de fidelidade à sua essência. Nietzsche dizia que o homem precisa ser como a serpente, capaz de mudar de pele. A serpente que se recusa a trocar de pele, morre. E com você é igual. Se não tiver coragem de abandonar o personagem que te trouxe até aqui, vai se tornar prisioneiro dele. Desconstruir não é apagar quem você foi. É compreender que aquilo era apenas uma etapa. É olhar para si com compaixão e dizer: agradeço por ter me protegido, mas agora posso seguir sem você. A personalidade não é inimiga. Ela foi útil, mas agora se tornou pequena demais para a grandeza da sua consciência. A verdadeira força não está em manter uma imagem sólida, mas em ter flexibilidade para renascer. O eu sou assim precisa dar lugar ao eu estou me tornando, porque tudo que é fixo morre, e você não foi feito para morrer por dentro. Por isso, o primeiro passo é o reconhecimento, o segundo é o enfrentamento, e o terceiro, talvez o mais difícil, é o luto. Você precisa enterrar a versão de si mesmo que te manteve seguro, para que uma nova versão possa nascer. Todo renascimento exige uma morte. Quando a falsa personalidade começa a ruir, um novo espaço se abre, e com ele vem o medo. Quem sou eu? Sem meu jeito arrogante? Quem sou eu sem minha máscara de vítima? Quem sou eu sem o personagem do cara durão, do sofredor?
do Salvador. É nesse vazio que a autenticidade começa a surgir. Um eu que não depende mais de validação, de aplauso, de controle. Um eu que observa em vez de reagir, que escolhe com consciência, que não vive para confirmar o passado, mas para criar um futuro diferente. Carl Jung chamou isso de individuação, o processo de integrar todas as partes de si, inclusive as sombras. É quando você para de lutar contra quem você é e começa a incluir, transformar e canalizar seus impulsos mais profundos. Não é sobre apagar o passado, mas sobre reorganizá-lo. Não é sobre virar outra pessoa, mas sobre deixar de ser aquilo que nunca foi você. Esse processo é lento, doloroso e solitário. Mas ele liberta, porque só o eu autêntico pode amar de verdade, trabalhar com paixão e viver com propósito. O resto é só atuação. E atuar por muito tempo cansa. A alma quer respirar, e ela só respira quando você larga o papel. No fim das contas, o que está sabotando sua vida não é o mundo, não são os outros, não é o destino. É o personagem que você insiste em proteger. É o nome que você deu à sua prisão. Minha personalidade. Mas você não é esse nome. Você não é esse papel. Você é o ator por trás do papel e pode a qualquer momento escolher um novo roteiro. Muitos evitam essa jornada porque ela exige o colapso do ego. E o ego é barulhento. Ele grita quando sente que vai morrer. Mas após esse grito vem o silêncio. E no silêncio você encontra aquilo que sempre esteve lá, sua essência, sua verdade, sua liberdade. A sabedoria não está em se definir, está em se descobrir. E para isso é preciso coragem para duvidar de si mesmo. Coragem para romper com o eu sou assim e dizer finalmente, eu posso ser mais. Você não veio ao mundo para representar um papel. Você veio para ser inteiro, e a inteireza só nasce quando a mentira morre.